Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém, amados? Graças a Deus, que bom que nós estamos todos aqui reunidos para juntamente nós trazermos aqui mais uma palavra de Deus para nossos corações, queridos. Lá em Efésios, capítulo 3, versículo 14, vai nos dizer que por esta causa eu me ponho de joelho. Vamos ver aqui algumas pessoas que por algumas causas, se puseram de joelhos para estarem orando a Deus, clamando ao Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no livro de Gênesis, capítulo 18, livro de Gênesis, livro do começo, Início de tudo, é o Gênesis, capítulo 18, versículo 23, vem nos dizendo assim: Então Abraão aproximou-se dele e disse: Destruirás também o justo com o ímpio? Amados, aqui nós vemos Abraão aqui, ele se pondo, na brecha, se pondo na condição de clamar a Deus, ele intercedendo por Sodoma e Gomorra ali, pelo seu sobrinho Ló, que morava naquelas regiões ali, e ali estava Abraão intercedendo. Então, por esta causa, Abraão estava intercedendo. Eu não sei qual é a luta que você está passando, o que é que você está enfrentando, se algo na sua vida, qual é a área da sua vida que não está dando certo e que você tem que se pôr na condição aqui de Abraão de interceder por alguém. Talvez alguém esteja precisando de uma intercessão sua, de uma apresentação a Deus que você faça a Deus pela vida dele, e neste momento você pode se pôr de joelho por esta causa, Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom quando nós oramos, quando nós buscamos, intercedemos pela vida de alguém, porque nós sabemos que quando nós fazemos isto, Deus também lhe vira o nosso cativeiro, assim como fez com Jó. Quando Jó orava pelos seus amigos, diz a Bíblia que Deus reverteu o quadro da vida de Jó e deu vitória aos amigos de Jó e a Jó também, porque ele clamava pelos seus amigos. Então é muito bom quando você se põe de joelho, quando você se põe a clamar a Deus por uma causa, por esta causa aqui, pela vida das pessoas, Louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de Gênesis ainda, no capítulo 32, versículo 24, nós vemos aqui Jacó, porém ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia. Aqui, amado, Jacó se põe de joelho pela sua família e por si próprio. Jacó estava passando por momentos difíceis, Então Jacó ele põe aqui, levantou-se e tomou as suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Porém, ele passou, mandou que eles fossem adiante, porém Jacó ficou ali para interceder e lutou com Deus durante uma noite, ouça isso no nome de Jesus, e pediu para que Deus o abençoasse. E ele falou que não sairia dali enquanto Deus não desse segurança, não desse a sua vitória, me desse a sua bênção. E assim, nós muitas vezes temos que lutar, nós temos que orar mais intensamente, nós temos que estar mais, cada dia buscando intensamente a vontade de Deus, a presença de Deus pela nossas vidas, pela nossa família, e por aqueles que nos rodeiam, porque Deus amado, Ele tem esse propósito de abençoar a minha vida e a tua vida quando nós clamamos, quando nós nos ponhamos de joelho por esta causa. Se ponha de joelho, amado, ouça isto no nome de Jesus. Se você for lá para o livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 18, você vai ver que está escrito também uma passagem muito linda ali. Nós vamos ver capítulo 7, versículo 18 de segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 18 de 2 Samuel,
nós vamos ver que Deus tem falado assim para nós também. Então entrou o rei Davi e sentou-se perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para me trazeres até aqui? Amados, aqui Davi, ele se ponha de joelho. Davi aqui, ele se ponha na presença de Deus, intercedendo por uma causa, porque Deus fez ali uma promessa a Davi, que ele seria o rei de Israel. Aí, Davi agora ele fala, oh Deus, quem sou eu? E quem é da minha casa? Só, né, sou o menor da minha casa e tal. E ali Davi foi se pondo de joelho por esta causa, porque só quando nós temos uma promessa de algo grande em nossas vidas e quando nós não encontramos em nós capacidade, quando nós não vemos em nós nenhuma capacidade, é quando nós devemos nos pôr de joelho e pedir a Deus a capacidade, assim como fez Salomão, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abramos ainda nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 6. 3 e 6 de 1 Reis. Nós vamos ver também que aqui tem mais alguém se pondo de joelho, alguém buscando a presença do Senhor. Diz assim: Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Guardaste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Então, Deus aqui, amado, ele promete a Salomão dar o que Salomão pedisse, que Salomão quisesse, mas Salomão ele pede aqui a sabedoria a Deus, porque ele se sente aqui na obrigação de conduzir um tão grande povo, um numeroso povo, e sem essa sabedoria de Deus, ele colocaria tudo a perder. Por isso que ele se põe de joelho e pede a Deus a sabedoria. Ele pede a Deus um conselho, que Deus dirija os seus passos, que Deus dirija a sua vida. Então nós devemos, quando nós tivermos falta de sabedoria, como diz a Bíblia, que se tiver alguém falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá deliberadamente e não lança em rosto. Então aqui Salomão estava pedindo, implorando a Deus a sabedoria para conduzir o povo, para saber reinar. E se você está precisando dessa sabedoria, se ponha de joelho, faça como fez Paulo em Efésios 3 e 14, né? Por esta razão, por esta causa, eu me ponho de joelho. Ouça isto no nome de Jesus. Querido, você que está aí do outro lado nos ouvindo, nós devemos nos ponhar de joelhos, nos humilhar na presença de Deus e pedir a sua proteção e pedir pelos outros, interceder pelas pessoas também. Lá no capítulo 8 ainda de 1 Reis, versículo 22, nós vamos ver que tem mais aqui, mais uma pessoa se pondo de joelho também, né? Louvado seja o nome do Senhor, por alguma causa. 22 diz assim: Pôs-se Salomão diante do altar. Veja só, aqui Salomão ainda está pedindo diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão, amado, ele se põe aqui de joelho pela causa de transferência da arca. Salomão ele foi transferir a arca e ele não queria transferir de qualquer maneira, ele não queria transportar aquela arca de qualquer maneira, que a arca simboliza a presença de Deus. Então nós temos que aceitar a presença de Deus em nossas vidas, nós temos que aceitar com humilhação, com gratidão, com sabedoria, né? Assim como Salomão aqui ele tem feito para transferir, para transportar essa arca, ele teve que levar a presença de Deus, orar, pedir a Deus, né? Se pôr diante do altar, ouça isso no nome de Jesus, para que Deus conduza seu caminho por caminho retos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Para lá para 2 Reis 19:15, você vai ver que Deus ainda tem mais aqui uma palavra, um ensinamento tremendo para nós. 19:15 de 2 Reis vai nos dizer dessa maneira, veja só. E orou Ezequias perante o Senhor.
Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está Ezequias, se pondo de joelho, por causa das ameaças de Senaqueribe. Eu não sei o que você está passando, qual é a ameaça que você tem passado na sua vida. Eu não sei o que é que você está precisando, qual é o livramento que você precisa da parte de Deus, mas uma coisa eu tenho certeza. Se você se pôs de joelho por esta causa, o inimigo ele vai sair da sua frente porque Deus ele vai tomar as providências. Ouça isso no nome de Jesus. Deus não vai deixar que você passe vergonha, que você perca essa batalha porque você está de joelho perante a presença de Deus. E quando você adora somente a Deus, quando você tem somente o Senhor como seu protetor, como seu refúgio, como a sua fortaleza, você é mais que vencedor, porque este Deus, ele lutará por você, certamente não te deixará. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira Crônicas, capítulo 17, versículo 16, você vai ver que aqui em Primeira Crônicas 17, versículo 16, também está uma passagem muito interessante para nossas vidas, é a oração de Davi, né? Então entrou Davi, né, sentou-se perante o Senhor e disse: Quem é sou eu, Senhor? Deus, e quem é a minha casa, né? Conforme nós já lemos lá no livro mais atrás um pouco, o Senhor Deus é que é minha casa. Ó, então entrou Davi, sentou-se perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor? Senhor Deus, e que é minha casa que me trouxeste até aqui? Davi ele estava se sentindo indigno, mas quando ele busca a Deus, ele fala: Ó Senhor, tem tantas pessoas, ele quis dizer isso com poucas palavras, tem tantas pessoas aí mais preparadas do que eu, mas quando Deus prepara, quando Deus chama, é você que Deus quer que vá, não é seu irmão, não é seu vizinho, é você mesmo que tem que ir. Quando Deus chamou Moisés, que ele colocou desculpa: Senhor, manda Arão, eu não sei falar e tal, manda Arão ir no meu lugar. Aí Deus falou assim: você quem vai, você vai como se fosse Deus e Abraão como se fosse o profeta. Então, quando Deus tem uma obra para a sua vida, é você que tem que fazer, não é mais ninguém. Davi aqui, ele quis, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor Deus? E a minha casa, para que me trouxeste até aqui? Deus, ele tem um projeto na sua vida. Então, somente ponha-se de joelho para buscar a presença do Senhor Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Esdras, lá no livro de Esdras 9, versículo 6, né? Esdras 9, 6. Vamos ver o que está escrito lá em Esdras 9, versículo 6. Engrandecido é o nome do Senhor. Diz assim: E disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Quando nós percebemos que temos errado, que temos pecado, que temos transgredido os mandamentos do Senhor, nós ficamos assim como ficou Esdras aqui, pedindo perdão a Deus pelas suas fraquezas, pelas suas iniquidades, porque se multiplicam muito, e a única coisa que nós devemos se pôr de joelho por esta causa. Por causa da iniquidade, nós temos que nos pôr de joelho, nos voltar para Deus, voltando-se para o Senhor e buscando na sua palavra a solução dos nossos problemas. Não devemos jamais esquecer que Deus, ele é misericordioso, que o Senhor é quem está de braços abertos para perdoar os nossos pecados. Daniel também ele faz uma oração lá no capítulo 9, versículo 4 de Daniel. Nós vamos ver que Daniel também se põe de joelho
por causa, né, do pecado também. Louvado seja o nome do Senhor. 9, versículo 4. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, ó Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. No versículo 5, ele pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então, querida, como eu falei aqui, nós quando estamos percebendo que estamos perdendo a ligação com Deus por causa da iniquidade, por causa do pecado, a única coisa que nós devemos fazer agora é nos ponhar de joelho e clamar ao Senhor, e pedir a sua misericórdia, e pedir o seu perdão. E você vai ver que Deus, Ele é poderoso, amados, para fazer coisas tremendas na sua vida. Ouça isso no nome de Jesus, nas nossas vidas. Quando nós nos ponhamos de joelho por esta causa, porque nós não aceitamos mais essa vida de pecado, de erro, né? de transgredir os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor. Quando nós buscamos a Deus com sinceridade, você terá solução dos seus problemas. Deus virá com certeza e irá te abençoar, porque o Senhor, Ele jamais nega auxílio. A Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo falando que todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você abrir a sua Bíblia lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 1 de Abacuque, amados, nós vamos ver que está escrito assim, a oração de Abacuque, a oração do profeta Abacuque, né, conforme Signote. Ele fala, ouvi a tua voz, eu vi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aqui, amados, Abacuque, ele se põe de joelho, buscando por uma causa. Ele se põe de joelho por uma causa, por avivamento. Quando você percebe que você está meio frio, assim meio que precisando de um renovo na sua vida, o que nós temos que fazer é se apoiar de joelho por esta causa, buscar a Deus por avivamento, buscar a Deus para que o Senhor faça conhecida, louvado seja o nome do Senhor, no meio dos anos, a sua obra. Que o Senhor aviva a obra dele, que somos nós somos obra e feitura nas mãos de Deus. Então nós devemos, amados, buscar a Deus em oração, nos ponhar de joelhos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 9, lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 também, nós vamos ver aqui que vai nos dizer assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, tal, seja feita a tua vontade, e por aí se vai. Então, por esta causa também, que causa que aqui Jesus ensina nós nos ponhar de joelho? Pela causa de engrandecer, de agradecer a Deus, de engrandecer ao Pai, de engrandecer ao nome do Senhor. Por isso que ele fala, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui ele está engrandecendo, aqui ele está agradecendo, aqui ele está reconhecendo. Então, por esta causa também, nós devemos nos ponhar de joelhos. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai lá para João, capítulo 17, versículo 1. Você vai ver a oração do próprio Senhor Jesus Cristo. Por esta causa, o Senhor Jesus Cristo também está aqui orando para que o Senhor fortaleça os seus discípulos no mundo. Então, por esta causa, nós também devemos nos ponhar de joelho, orar para que Deus fortaleça aos nossos amados, aos nossos semelhantes. Ouça isso no nome de Jesus. Diz assim, tendo dito estas coisas, levantou Jesus os olhos ao céu e disse, Pai,
é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que também o teu filho glorifique a ti. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você voltar um pouquinho lá do capítulo 16, versículo 33, nos diz assim: Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, por esta causa, eu saí do nome de Jesus, aqui por esta causa, o Senhor Jesus estava orando pelos seus discípulos. Aqui por que causa, né? Que causa? Para que Deus venha dar paz aos seus discípulos, porque ele iria enfrentar aflições, iria enfrentar perseguições, mas e se eles têm paz no Espírito, se eles têm a comunhão com Deus, ouça isso no nome de Jesus, então ficaria mais fácil eles também vencerem. Por isso Jesus fala: eu venci o mundo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui o Senhor pede para que nós tenhamos paz, para que nós sejamos fortalecidos, e por isso que no versículo 1 ele ora por nós. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Aí por isso que nós vamos lá para Efésios, né? Conforme nós estamos aqui falando desse maravilhoso livro aqui de Efésios, né? Capítulo 3, versículo 14, que nos diz: por causa disto me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que causa? Qual é a causa que Paulo aqui está se referindo? Ouça isso no nome de Jesus. Né? Versículo 11, voltando aqui um pouquinho, versículo 11: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Portanto, olha o versículo 13: portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Aqui ele está orando. Que causa que Paulo está apresentando a Deus? Por que causa que ele está? Qual é a causa que ele está se pondo de joelho? Para que o Senhor também nos fortaleça, para nós não desfalecer, né, na fé, para nós não desfalecer por causa das tribulações, né, por causa do sofrimento de Paulo. Alguém pode olhar assim, se vê algum cristão que estiver sofrendo, aí fala assim: mas eu vou ser crente dessa maneira para se sofrer como esse irmão está sofrendo? Como é que eu posso ser crente dessa maneira? Aí Paulo, já sabendo que eles poderiam passar por problemas, por tribulações, e a Paulo aqui agora se põe de joelho no versículo 14, pedindo ao Pai, né, que o Senhor fortaleça, que o Senhor venha cuidar deles na tribulação, para que eles não desanimem por causa das tribulações que eles pudessem ver na vida do apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 15 vai nos dizer: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por essas causas, nós temos muitos motivos, muitas causas para nós nos pôr de joelhos e orar a Deus, interceder ao Senhor pela vida das pessoas, por todos aqueles, até inclusive, eu costumo muito dizer aqui, que nós não devemos jamais deixar de orar até pelos nossos próprios inimigos, para que nós sejamos filhos do Altíssimo, diz a palavra do Senhor. Amados, nunca cesse de orar. Cessai sem orar, orai sem cessar, diz a Bíblia. Então nós devemos todos os dias estar nos pondo de joelho na presença do Senhor. Mas alguém diz assim: se eu não posso me ajoelhar, se eu tenho uma deficiência, ore de joelho, ore de sentado, ore em pé, da maneira que você estiver. Que vale a sua fé, seu coração com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Este é o conselho que eu quero deixar aqui para cada um de nós: não desfalecer, mas continuar, né, buscando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não desfaleçais nem nas minhas tribulações por vós, que
são a vossa glória. Louvado seja o nome do Senhor. Por essa causa, nós devemos nos pôr de joelho e orar perante o Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui de volta trazendo mais um trabalho para nossas vidas. Você que ficou aí até o final comigo, já se aproveite, se inscreva, deixa aí seu joinha, né, compartilhe nossos trabalhos e vamos junto evangelizar, levar a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.